Hoje, o livro que a gente vai apresentar é o livro que a gente vai debater, é o livro A Razão Nômade, Walter Benjamin e Outros Viajantes, do Sérgio Paulo Rouanet, que é um livro de 1993, né? E a gente convidou para conversar sobre esse livro a Susana Campos Lages, que é professora da Universidade Federal Fluminense, uma grande especialista em Walter Benjamin como Rouanet, tradutora também de Benjamin como Rouanet, inclusive tem um belo livro, A Tradução e Melancolia, que é um livro sobre Walter Benjamin, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2002. Vamos conversar com a Ivana Bentes, que é a nossa pró-reitora de extensão, da PR5 da UFRJ, que é professora titular da ECO, que já fez muitas coisas inumerável, mas foi secretária também, foi uma coisa importante que diz respeito também a essa conversa, ela foi secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, né, onde fez a gestão nacional do programa Cultura Viva dos Pontos de Cultura do Brasil. E vamos conversar também com Alexandre Santini, que é gestor cultural, dramaturgo, escritor, diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer em Niterói, é um dos coordenadores da Articulação Nacional de Emergência Cultural Escolas de Políticas Culturais e foi um dos articuladores da Lei Aldir Blanc, né, que propiciou renda emergencial para os trabalhadores da cultura agora na pandemia. Mas eu queria deixar, num primeiro momento, abrir aqui com com a própria abertura, pequeno excerto que eu queria ler para vocês do livro, para dar o sabor também desse livro, que é um livro sobre a viagem, sobre viajantes, algo que nós não podemos fazer nesse momento, que é viajar efetivamente no espaço, né? E ele diz assim, na abertura: viajemos, pois, este é um livro de viagens, aqui não faltam os vários momentos constitutivos, sobretudo o da fantasia, que dispensa o viajante de um verdadeiro deslocamento físico, por modesto que seja, como que Xavier Demétrio fez em torno do seu quarto. Precisamos partir, sim, precisamos do trânsito e da chegada, mas não temos necessariamente que sair do lugar. Quando ele escreveu isso, né, ele podia sair do lugar quando quisesse, nós não podemos, né? Nós podemos viajar aqui enclausurados nos nossos quartos, mas sim, podemos viajar a partir do livro, do belo livro escrito pelo Rouanet, A Razão Nômade, né? Esse é um tema, a questão da razão, tema recorrente na obra dele. Eu diria que o Rouanet tem um papel fundante, né, de um tradutor cultural, né, não só de Benjamin, mas de toda uma tradição de estudos e de defesa de certos valores culturais do Ocidente. E o que eu acho mais interessante no livro do Rouanet é que, do início até o fim, o fio condutor da reflexão, o contraponto, às vezes presente, às vezes numa retaguarda não de todo disfarçada, é a obra de Freud, é a psicanálise freudiana que o tempo todo vai sendo trazida e vai sendo trazida como um elemento que é capaz de valorizar aqueles aspectos sombrios da razão que podem jogar para em favor de uma liberdade, de uma autonomia do sujeito, né? E, por outro lado, esses elementos sombrios contra os quais temos que estar de guarda, né? Então, ele mostra como, seja o universo da fantasia, né? Seja o universo do mito no seu sentido mais positivo e no sentido mais negativo, acompanham toda essa trajetória do pensamento em busca da autonomia do sujeito e da liberdade e de uma maior amplitude, né, dos valores de civilidade e de liberdade. Eu acho que
razão e liberdade são as palavras-chave nesse livro. E esse caminho ele é trilhado sempre com a sua cota de prazer, com a sua cota de fantasia, ele dá lugar, né, para esse universo do sonho. E nós precisamos, eu acho que hoje mais que nunca, sonhar, poder sonhar. O tema do livro é fascinante, Benjamin é fascinante, né? E eu sou absolutamente apaixonada por esse período, né, da passagem do século XIX para o século XX, que trata das cidades, né, da urbanização, desse momento de descoberta, né, de uma cidade com hiperestímulos, né, com a invenção do automóvel, da publicidade, né, a pele da cidade emergindo, né, produzindo comunicação e signos, né? Então é um momento extraordinário. Esse flaner, né, de benjaminiano, de Baudelaire, né, passeando por uma Paris que é um cenário, né, onde ele se perde na multidão, onde ele descobre vitrines, onde ele vê uma passante, onde ele vive o instante, o presente. É uma experiência, uma descrição extraordinária, né, de um ambiente que nós ainda vivemos, né, mas que ele se transformou. E isso que Suzana trouxe, né, que assim, nesse momento que nós estamos confinados nas nossas casas, bilhões de pessoas confinadas, né, onde o mundo exterior nos é proibido, não é isso? Onde nós estamos proibidos de circular, esse livro traz, eu acho que um desafio da gente pensar o que seria esse flaner nessas terras digitais, né? O que seria esse nomadismo virtual que nós estamos experimentando, que nós estamos inventando. O livro que está falando da imaginação, dos museus, dessa cidade que produz cultura, que produz signo, que produz sentido, né? Onde nós amamos transitar, né? Onde, enfim, a cidade é um sujeito, né? Nós somos a cidade, nós não podemos nos diferenciar desse ambiente, como eu falei, cognitivo, afetivo. Então, é muito importante, nesse momento da pandemia, a gente pensar a importância da cultura, né, para essa nossa sobrevivência nesse momento de uma crise humanitária, de uma crise de saúde, onde nós estamos isolados, nós que estamos conseguindo fazer a quarentena, porque tem outras pessoas que são obrigadas a se exporem na rua, obrigadas a trabalharem, obrigadas, né, a se expor ao vírus e à Covid, né? Então, assim, a gente pensar a importância da cultura, das apresentações culturais, da possibilidade de você reapresentar o campo cultural nesses ambientes que nós estamos, tem sido decisiva para uma saúde mental, para uma sociabilidade inventada, né? Porque as pessoas estão inventando os seus shows, as suas performances, né? As suas falas, a vida está sendo reinventada num processo de virtualização. Claro, nós queremos voltar para o território, para a cidade, queremos circular, né? Mas nesse momento nós temos que inventar uma terra, né? Uma cidade, uma urbe nova. Nesse momento nós vamos ter que experimentar, e talvez seja muito importante que a gente faça essa experiência da maneira mais radical. Nesse momento, nesse festival, eu estou fazendo essa experiência, porque é o dia inteiro, né, dentro das telas, passando de uma tela para outra, de uma live para outra, de uma conversa para outra. E pode ser exaustivo, mas pode ser também muito prazeroso. Cria uma sensação de pertencimento, me tira do isolamento, me coloca numa sociabilidade realmente nova que eu ainda não sei descrever. Então, acho que eu acabo dizendo que a gente precisa de uma inspiração do Sérgio Paulo Rouanet, uma inspiração benjaminiana para a gente descrever esse momento à altura que ele merece, porque ele é um momento único que eu acho que a gente vai narrar, fabular durante ainda muito tempo nas nossas histórias. Acho interessante, mais uma vez, né, traçar um paralelo com o próprio Rouanet e o lugar que ele ocupou nas políticas culturais do Brasil e pensar o seguinte, quer dizer, todo momento de crescimento da política cultural no Brasil, ele teve intimamente ligado à trajetória da nossa democracia. Como nós temos uma democracia acidentada no Brasil, né, a história da democracia representativa no Brasil, né, é acidentada, das instituições, etc., nós temos uma trajetória também acidentada das políticas culturais, né, ela é irregular,
ela é feita de descontinuidades, né, de instabilidades e tudo. Só que a gente teve momentos, quer dizer, a própria criação do Ministério da Cultura em 1985, ela acontece na esteira da redemocratização do país, né, do primeiro presidente civil depois da ditadura militar. Então, o Ministério da Cultura foi dirigido por Celso Furtado, por José Aparecido, né, depois o próprio Sérgio Paulo Rouanet, como eu coloquei aqui, a entrada dele na Secretaria da Cultura, né, mesmo durante o governo Collor, era uma tentativa de uma restauração da importância institucional, e o que ele procura construir com a Lei Rouanet, na verdade, é afirmar uma política de Estado, né, para o campo da cultura, para criar algumas bases que se assentassem de forma mais permanente no horizonte da política cultural do Brasil, e como que em momentos de agravamento ou de recessão democrática, né, para dizer como momentos que nós estamos vivendo agora, necessariamente a política cultural ela sofre, né, restrições, sofre retrocesso, e no contexto que nós estamos vivendo agora é um pouco mais grave, porque ela está sob ataque mesmo, né, quer dizer, nos últimos anos o que a gente tem assistido, mais do que uma despriorização, né, porque o governo Temer, numa perspectiva ali de uma visão neoliberal, ele vai extinguir o Ministério da Cultura. A pressão social faz com que ele recomponha um ministério. Bolsonaro não. Bolsonaro ele investe, né, contra o Ministério da Cultura, investe contra as instituições culturais, a Funarte, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fundação Palmares. A Lei Rouanet é um exemplo muito claro do que é a fake news, que é atribuir todos os problemas que você pode relacionar a distorções de um setor a uma coisa. Então, a Lei Rouanet é responsável pelos artistas ricos serem ricos, pelos artistas que não têm acesso não ter, é uma coisa que tira dinheiro público, quer dizer, aí vem toda a construção de inverdades em relação até o que é o próprio funcionamento da lei, que mascara, inclusive, as distorções que a lei tem. Qual é a principal distorção da Lei Rouanet? A extrema concentração dos recursos, mais de 80% dos recursos concentrados no eixo Rio-São Paulo. Nesse ponto, a Lei Aldir Blanc é um importante contraponto, porque vai ser a primeira vez que os 5.570 municípios brasileiros vão receber algum recurso relacionado à política cultural, como por exemplo, a política do Cultura Viva, dos pontos de cultura, que a Ivana coordenou, que é uma política que democratiza, que amplia, que capilariza, né, descentraliza o recurso para a base da sociedade, né? Então, a gente... O vértice é sempre esse, a política cultural ela sempre vai estar no nervo da questão democrática na conjuntura do país. Se a democracia do país vai bem, a política cultural vai bem. Se a democracia vai mal, a política cultural vai mal. E nesse momento, o tamanho da crise da cultura é o tamanho da crise da democracia que nós estamos vivendo no Brasil.